Olá, senhores, bem-vindos à aula de gerenciamento de posição. Nessa aula, então, a gente vai abordar como que a gente pode gerenciar o tamanho da nossa posição ao longo do dia ou até ao longo do mês, visando sempre administrar o nosso risco e preservar nosso capital. Ao variar, então, o tamanho da nossa posição ao longo do dia ao mês, estaremos sempre estabelecendo limites e barreiras para controlar nossas perdas e ganhos também. O objetivo de gerenciamento de posição é isso. Basicamente, não falo de técnica operacional e nem de estratégia operacional relacionada a plano de trading e outros fatores. É basicamente só como a gente gerencia nossa posição ao longo do dia, de acordo com a nossa meta de ganho e nosso loss diário. Tá? Então a gente estabelece limites e barreiras fazendo isso e a gente controla o quê? Que as nossas perdas elas fiquem sempre cada vez mais longe do nosso loss diário, tendo a gente ainda tendo uma margem de stop loss compatível com o lote que a gente está operando e possibilidade de recuperação. E nos ganhos, o objetivo é realmente preservar o capital que a gente já fez, o lucro que a gente já obteve. Tá? Então, o grande objetivo de variar a posição ao longo do dia é nos mantermos vivos, longe do nosso limite de perda e também assegurando o lucro já obtido. Tá? E agora nós vamos ver alguns exemplos. Isso não é praticamente certo, né? Não é uma ciência, não é 1 mais 1 é 2, existem diversas formas de gerenciar isso, mas o conceito é o mesmo, tá? O objetivo é o mesmo. Então vai depender também muito do tamanho da posição, do tamanho do lote padrão, lote máximo, que aquele trader também assume no dia como risco, e isso vai o quanto de meta que esse trader tem, o quanto de loss diário que ele aceita que ele tem, né? O payoff que ele definiu para o dia, e baseado nisso ele vai ter que definir alguns parâmetros na qual vão ser o gatilho para ele talvez aumentar o lote ou reduzir o lote. Tá? Então vamos lá. Vamos para um exemplo assim de redução do lote então. Supondo então que certo trader esteja operando um lote padrão de 2 contratos. Tá? Pode ser 2 mini dólar, como exemplo, tanto faz. Tá? 2 contratos. A meta diária desse trader então é de R$200. O limite de loss diário é 150. Tá? Aqui a gente está colocando um payoff acima de 1 aí. Nós estamos colocando uma proporção de quando a gente ganha o dia positivo, a gente ganha mais do que a gente perde. Ok? Limite de loss diário então R$150. Iniciando o nosso dia, a gente tem duas opções. Tá? E isso também parte daí de uma estratégia operacional. Porém, ou a gente inicia então com o nosso lote padrão, que é 2, ou a gente inicia com o lote reduzido, que é 1. Okay? Iniciando com lote reduzido, qual é a grande vantagem? É realmente sentir o mercado, tá? Sentir como é que está aquele dia e preservar, né? Ficar dentro dos limites enquanto ainda tá tendo uma adaptação àquele dia, para depois realmente iniciar o nosso dia de trading com lote padrão e aumentar ou reduzir e cumprir a nossa estratégia, tá? De gerenciamento de posição. Okay? Então a gente pode definir um percentual em relação ao stop loss e também a meta de ganho como forma de gerenciarmos nosso capital ao longo do dia. Okay? O objetivo disso é nos mantermos então longe do limite de perda e preservar o lucro que já fizemos. Como que a gente faz isso? Vamos lá com algum exemplo. Tá? Continuamos com o exemplo então desse trader que tem R$200 de meta e menos 150 de loss diário. A gente está operando com 2 lotes de posição padrão. O que eu digo que posição padrão é o lote que iniciamos o dia. Tá? É o lote que definimos como lote confortável em relação a diversas variáveis, mas definimos como lote confortável no nosso operacional. E a gente pode ter também definir um lote máximo. Tá? Lote máximo é na qual realmente aquele trade que tem uma maior probabilidade, de acordo com uma estratégia operacional específica e com variáveis, a gente aumenta o lote e chega nesse lote máximo. Tá? Realmente para pegar
um lucro maior em certo trade que tem uma probabilidade boa, que seja um trade de maior qualidade. Tá? Então a gente pode definir que uma perda, tá? Que após uma perda de 50% em relação ao nosso loss diário, a gente diminui o lote para 1. Digamos, a gente vai para menos R$ 75. Tá? Então, a partir daí, quando a gente chega nesse ponto, 50%, tá? Em relação ao nosso loss diário, a gente pode definir que a gente reduza o nosso lote padrão para iniciar os trades com um lote. Por quê? Tá? Basicamente, a gente está tentando se manter, tá? Longe desse loss diário. E o que a gente tem? A gente tem um loss, stop loss a partir deste ponto, tá? Até os menos 150 de menos R$ 75, tá? E a gente deixa esse loss diário que compatível com um lote, tá? Porque R$ 75 talvez não seja tão compatível para operar com 2 ou 3 lotes. Então, estamos colocando, tá, o tamanho de lote de acordo com o nosso limite que a gente tem de perda naquele dia. A gente já perdeu, a gente tinha R$ 150, é mais adequado para operar com 2 lotes. A gente está agora com menos 75, sobrando 75 para bater o nosso loss diário. E a gente agora reduz o lote para operar o quê? Um lote compatível com esse loss diário que a gente tem nesse momento. Tá? Então a gente só retorna, né? A gente só retorna para o valor de 2 lotes quando realmente a gente retornar para o zero. Tá? Então 50%, 75% a gente vai para um lote, retornando ao lote padrão somente quando recuperarmos esses 50%. Assim, a gente gerencia então nossa perda, colocando também o limite de loss diário de acordo com o tamanho do lote. Tá? Vamos lá. Vamos para mais um exemplo aqui, redução do lote. Tá? Digamos então que certo trader esteja operando com lote padrão de 6. Tá? Ele inicia os trades dele com 6 lotes. Isso partindo numa estratégia operacional que inicia com lote padrão. Tá? A gente pode ter estratégias operacionais que a gente inicia com um lote reduzido, na qual a gente aumenta o lote indo a favor, e a gente zera parcial, e a gente estopa se voltar. Então isso não está em questão aqui, está em questão, são outros conceitos. O conceito de realmente gerenciar a posição ao longo do dia para preservar o lucro e ficar distante do loss diário. Tá? Operar um lote compatível com o stop loss diário que temos naquele momento. Então, esse trader está operando com lote padrão de 6, meta diária dele é de R$ 500, loss diário de R$ 400. Iniciando então nosso dia, a gente tem duas opções, ou a gente inicia com lote padrão ou com lote reduzido. Vai depender da estratégia operacional. Ok? Operando com um número, tá? Com o maior número de lotes, a gente pode aplicar então a redução de lote definindo alguns steps para isso. Não precisa ser necessariamente 50%, tá? Assim como no primeiro exemplo, também não precisa ser exatamente 50%. Pode ser outra porcentagem que julguem ser vantajoso ou não. Tá? Então, só dando um exemplo, se a gente opera com mais lotes, como que a gente pode definir alguns steps para a redução desse lote. Tá? Vamos lá. Então temos R$ 500 de meta, menos 400 stop loss. Tá? Com 6 lotes, então a gente pode definir a redução de lote de acordo com 25% em relação ao loss diário. Significa que se perdemos R$ 100, tá? Vamos reduzir o nosso lote padrão para 4. Por quê? Estamos operando com 4 lotes, tá? Com um loss ainda, com uma gordura de loss no dia de R$ 300. Tá? Fica mais compatível do que a gente continuar sempre com o mesmo lote, 6. Tá? A gente vai consumir, se a gente tiver num dia ruim, a gente não vai ter tempo de se recuperar, a gente vai consumir o nosso loss diário muito mais rápido se a gente não aplicar redução de lote. Tá? Então a gente pode definir sim 25% em relação ao nosso stop loss, a gente reduzir para 4 lotes. 50% em relação ao nosso stop loss, que vai ser menos R$ 200, a gente vai para 2 lotes. Notem que quando a gente chega nos menos R$ 200
para chegar nos menos 400 que a gente definiu no dia, a gente tem R$200 ainda, tá, de gordura para queimar aqui, ok? E operando com 2 lotes. Tá? Temos muito mais chance de recuperarmos porque estamos trabalhando com esse range de R$200 aqui de loss para 2 lotes. Se tivéssemos ainda, imaginem R$200 e operando com 6 lotes, lote padrão, nossa margem está bem curta, 2, 3 trades que a gente estopa, a gente já vai bater no loss diário. Com 2 não, com 2 a gente tem a capacidade ainda de recuperar, voltar e aumentar o lote daí. Se voltar tem que reduzir de novo, se passar daqui, tá, realmente a gente volta para o nosso lote padrão. Ok? Ou a gente define outras porcentagens também, não precisa ser exatamente isso. Tá? Esse é um exemplo que eu estou dando de deixar realmente, quando a gente for para o lote mínimo, deixar uma margem bem confortável para operar ele e longe do loss diário, né? Ainda 50% longe do loss diário. Ou a gente pode definir também, né, 33%, tá? Para reduzir para 4 lotes, então a gente vai até 268, reduz para 4 lotes, 66% a gente reduz para 2 lotes, tá? 264. Fica mais confortável ainda, a gente está definindo uma porcentagem, dividindo aí a nossa redução de 2 em 2 lotes, então a gente define uma porcentagem para cada 2 lotes, tá? É uma outra forma de fazer isso, ok? Mas é o mesmo conceito, é a mesma estratégia, tá? Mesmo objetivo, sempre visando esse objetivo, é diminuir o lote com a perda, tá? E com o ganho também a gente pode aumentar o lote. Tá? Vamos lá. Aumento do lote. Tá? Pô, mas quando que eu vou aumentar o meu lote? Quando que eu posso iniciar um trade já com lote maior de repente? Tá? Vai ser logo no início? Não. Tá? Se fizer isso logo no início, tem que ter ciência que, em vez de iniciou o trade, tá? Em vez de iniciar com 6, está iniciando com 8. Continua aplicando a porcentagem referente a 6 lotes. Tá? Se perder ali os 25%, não vai voltar para 6, vai voltar para 4. Tá? Não deu certo e pronto. Okay? Se deu certo, melhor, alavancou, foi com um lote maior, enxergou uma probabilidade maior e foi com um lote maior. Tá? Mas sempre trabalhando isso, sempre buscando gerenciar o tamanho do lote de acordo com o ganho e o loss do dia. Tá? Então, o aumento do lote ele pode ser estabelecido também de acordo com a porcentagem de ganho, com trades que julgamos com uma boa probabilidade, porém com uma estratégia operacional adequada. Tá? Quando a gente ainda não atingiu uma certa gordura de ganhos, então é preferível o aumento do lote utilizando a zerada parcial ou com incremento de lote de acordo com a variação positiva no trade. O que eu falo variação positiva no trade é médio para frente. Ok? Então, basicamente um exemplo disso é nosso preço de entrada, entramos com 6 lotes. O preço foi a favor, a gente toma, tá? Foi por exemplo no índice aqui 40 pontos a favor, a gente toma mais 2 lotes. Nosso médio não vai ser na metade, vai ser um pouco mais aqui. Estamos com 8 agora. Tá? E a gente define o que? Estopar esses 2 lotes que a gente incrementou na nossa estratégia se voltar para esse preço aqui médio que se tornou nosso preço de entrada agora. Okay? Então a gente está aumentando o lote de acordo com a nossa estratégia operacional. Tá? Isso é um exemplo. Então, médio a favor, foi a favor, aumenta o lote, voltou para o nosso preço médio de entrada, reduz o lote para o padrão. Não fique exposto com lote maior. Tá? Tenta ganhar com lote maior, não perder com lote maior. Tá? Esse é o objetivo sempre de qualquer estratégia. É ganhar com lote maior e quando perder, perder pouco. Perder com lote reduzido ou perder com stop mais curto. Então, é assim que a gente gerencia. Tá? Vamos tirar... um conceito importante é o seguinte. O mercado ele não nos dá ou nos tira dinheiro. A responsabilidade de nos dar ou tirar dinheiro é de nós próprios, tá? Então, nós somos os responsáveis por esse manejo, por essas estratégias, por como a gente gerencia o nosso trade, e isso que vai ser o nosso resultado final, e isso que vai fazer diferença, tá? Então, não sejamos traders
puramente mecânicos, na qual a gente define um stop, define um ganho e deixa o mercado rolar. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente está deixando tudo para os participantes do mercado definirem alguma coisa para a gente. A gente tem que assumir responsabilidade e a gente tem que ir... nós que temos que tomar a frente do nosso trade e fazer ele realmente dar dinheiro ou não. Tá? Bom, seguindo. E questão da zerada parcial um exemplo entramos com nossos 6 lotes padrão, a gente zera 4 lotes, tá? Parcial, né? A gente põe o nosso ponto de equilíbrio, break-even, aqui está nosso stop, a gente põe para baixo do nosso stop, a gente tem uma gordura boa, e aí a gente toma mais 2, por exemplo, zera 2, deixa o nosso break-even mais para baixo ainda, e aí a gente tem um espaço aqui, ó, entre o ponto de equilíbrio e nosso preço de entrada mais confortável, para a gente aumentar o lote ainda com o preço indo a favor e aumentando o lote mesmo, por mais que aumentando o lote, nosso break-even começa a vir para cima. Mas a gente tem esse espaço inicialmente para o preço vir trabalhar e realmente a gente definir um próximo ponto para a próxima entrada, entrar e seguir o trade. Okay? Mais importante então é que o aumento do lote tem como objetivo também aumentar o nosso payoff. Quando a gente ganhar mais, né, do que perder. Realmente obter um lucro em trades que jogamos de maior qualidade e não... Tá? Isso é muito importante. O aumento do lote não tem objetivo não é objetivo de recuperar prejuízo ou fazer dinheiro de forma mais rápida. Isso não funciona, tá? E não é assim que nós pensamos. Ok? O fazer dinheiro rápido, assim como a gente ouve já então em vez de eu pegar 5 pontos, eu vou entrar com um lote maior e eu vou pegar 1 ponto. Só que há um esquecimento quando o trade não vai a favor, né? Vai perder com um lote maior também. Tá? Então, a ideia de fazer dinheiro rápido não é compatível com isso, não é assim que a gente tem que pensar. E também o foco no dinheiro também não é o foco adequado para se operar. Então a gente não está no mercado para recuperar dinheiro, recuperar prejuízo e fazer dinheiro rápido. Não é esse o objetivo. Tá? O foco é outro, o foco é no operacional. Okay? Então o objetivo de aumentar o lote é realmente o quê? Ganhar mais dinheiro? Ok, não. Basicamente não é. É a gente ter um indicador, transformar isso através do nosso indicador de performance, uma performance adequada na qual o quê? A estratégia que a gente está fazendo, o modo que estamos operando, tá? Nos dê lucro no final do dia. É isso. Okay? Então tem uma diferença, tem uma visão diferente aí. Tá? Aumento do lote então. Vamos lá. R$500 de meta menos 400 de loss diário. Então para aumentar o nosso lote a gente pode definir, de acordo com o nosso trading plan, também sempre um tamanho de lote máximo, posição máxima em um trade. Posição máxima que a gente vai se expor. Tá? Digamos que o nosso lote inicial seja 6, nosso lote padrão, e nosso lote máximo seja 10. A gente pode definir também uma porcentagem, tá? Em relação à meta de ganho, isso do dia, não exclusivamente daquele trade, como eu estava falando antes, mas do dia para aumentar o lote. Tá? O objetivo é o quê? Já ter um lucro como forma de suportar o quê? Um stop com lote maior. Tá? Vamos lá. Temos então diversas opções para fazer isso. Vou definir, vou dar alguns exemplos aqui, um exemplo de como que a gente pode fazer. Então a gente pode definir que 50% de lucro a gente pode aumentar o lote. Tá? Então a gente tem R$500 de meta, R$250, a gente pode aumentar 2 lotes. Então a gente passa do nosso lote inicial, em vez de 6, a gente passa para 8. Tá? Notem que a gente tem o quê? A partir dos 250 até o loss diário a gente tem R$650. Tá? A gente tem uma gordura e um loss diário agora para realmente fechar o nosso dia, encerrar o nosso dia, compatível com esse lote maior. Tá? Então definindo que em caso de stop loss voltamos para o lote padrão. Então a gente vai
Opa, 50% de lucro, vou aumentar o lote, vou operar com 8. Stop, volta para 6. Tá? Diminui o lote para quê? Preserva o que já fez. Tá? E se for o caso de reduzir o lote ainda, reduz para 4. Se tomar outro stop, reduz mais. Tá? Por quê? Se manter para cima do 0 a 0 aqui. Tá? Então essa é um outro tipo de estratégia também. É depois do lucro, tá? Aumentar o lote e com stop e reduzindo o lote a partir desse ponto aqui. Aí é outra estratégia já. Então notem que existem diversas estratégias, tá? Então tudo isso tem que ser incorporado no nosso trading plan, pensado, tá? Analisado e como que a gente pode construir um trading plan de acordo com o nosso perfil operacional, de acordo com o nosso tamanho do lote, na qual a gente consiga realmente gerenciar o aumento, diminuição de lote, visando esses conceitos aí, preservar o nosso lucro, né, diminuir o nosso prejuízo. Tá? Players institucionais pensam dessa forma, é por isso que eles ganham a maior parte do tempo, tá? A maior parte dos dias saem positivo, todos os meses saem positivo. Ok? Ou também a gente pode aumentar o lote a cada 15% de ganho, por exemplo. Tá? Definindo um valor para cada lote do padrão. Tá? Então, por exemplo, a cada R$83 a gente aumenta para 7. Mais 15% a gente aumenta para 8. Mais 15% a gente aumenta para 9. Tá? E assim consequentemente. Então define uma porcentagem para cada lote que a gente vai definir. Pode definir o que é uma porcentagem de relação stop de cada lote. O que é um stop razoável para um lote que a gente possa trabalhar? Pô, R$80, ok. Vou definir então, né, que de 0 a 80, com 80 eu posso aumentar para 1, 160 eu aumento mais um lote, né, mais 80, 240 eu aumento mais um lote, voltou eu diminuo um lote, tá? Então estou definindo eu defini um stop loss para se trabalhássemos com um lote. E o que seria razoável para aumentar o lote ou diminuir. Tá? E a gente vai falar agora de diminuição do lote. Então nas duas pontas, tá? Tem que ter o que? Diminuição de lote aqui. Tá? Pode ter incremento de lote aqui, mas tem que ter também. Pode ter também diminuição de lote aqui, próximo da meta. Tá? Gerenciamento então de posição próximo à meta e loss diário. Vamos lá. A gente passou do 0. Tá? A gente vem vindo. Teve um drawdown aqui. Foi indo. Estamos lá com, digamos, R$450. Tá? Não vamos chegar a R$50 da meta. Tá? R$50 da meta. Praticamente menos de 1 ponto com 6 lotes. O dólar, por exemplo, no mini dólar. Não vamos continuar operando com esse tamanho de lote. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai definir também, pode definir uma porcentagem, um certo parâmetro de financeiro, por exemplo, chegando nos meus R$400, eu vou operar com metade da posição. Tá? Eu vou operar com 3. Tá? Por quê? Vocês estão, se caso tomar stop ou outro stop, vocês estão preservando, tá, um dinheiro que vocês já fizeram. Ok? Então, diminuam o lote próximo da meta, tentem atingir a meta com lote reduzido. Vocês vão operar muito mais, de forma muito mais confortável, tá? Porque estão preservando um dinheiro que já fizeram, não vão se frustrar por devolver o dinheiro que já fizeram operando com um lote maior. Então, próximo da meta, não tenham pressa de atingir a meta. Tá? Tenham só paciência com lote menor, que chega na meta. Ok? Então, basicamente, a redução do lote é o objetivo de preservar o lucro que a gente já fez. Tá? Assim como a redução do lote tem o objetivo de a gente continuar operando, continuar vivo. Tá? Definir um tamanho de lote compatível com uma margem de loss que a gente tem naquele momento. A gente tem R$100, a gente não pode continuar operando com 6 lotes.
Tá? Ok? Então, esse é o objetivo principal. Tá? Não, aqui eu estou operando com 2, 100. Tá? Notem que você tem muito mais, quantidade de trades muito maior se operar com 2, uma chance maior de recuperação, tá? De voltar e daí aumentar o lote gradativamente, do que se for direto para 6, vai tomar um stop, talvez 2, e vai acabar o dia. Então, e operando sempre com o mesmo número de lote, e se pegar um dia ruim, 40 minutos, 30 minutos já está no lote diário. Ok? Então, reduzindo o lote próximo à meta, a gente vai estar o quê? Estopando com lote menor, preservando o lucro que a gente já fez, se mantendo ainda próximo da meta. O objetivo é o quê? Se manter próximo da meta. Aqui o objetivo é como? É se manter afastado do loss. Então a gente tem que se manter, lucro já obtido, se manter próximo da meta, prejuízo, tentar se manter longe dela. Tá? Então reduzindo o lote próximo à loja diária, a gente está estopando com o lote cada vez menor, dando a chance de recuperarmos essa perda para assim começarmos a aumentar o lote gradativamente novamente. Tá? Esse tipo de estratégia, esse tipo de gerenciamento, ele se aplica, tá? Tanto no nosso gerenciamento diário, quanto no nosso gerenciamento mensal. Citando um exemplo, a gente tem, por exemplo, uma meta de 5 mil no mês. Então, assim como no intraday, a gente também pode estabelecer aumento e diminuição do lote padrão e máximo de acordo com o lucro que a gente já fez no mês. E também, realizando isso, a gente vai estar gerenciando a nossa posição, estabelecendo limites para prazos maiores. Estaremos assegurando que é nosso lucro e controlando nossas perdas numa visão mais a longo prazo, que é mensal. Então, a gente tem uma meta, tá? De 4 mil no mês, de 5 mil no mês, a gente atingiu 4 mil. Não vamos continuar operando, por exemplo, com o nosso lote de 6. Vamos começar a operar já com o lote de 3. Por quê? A gente está preservando o que a gente já fez, tá? Preservando o que a gente já fez. Okay? Se a gente perder com 3, a gente vai voltar para 3 mil. Se a gente pegar uma semana ruim e eu continuar com 6, de repente a gente vai. Tá? Mas claro que tem, mas se eu continuar com 6 eu posso chegar nos 5 mil. Mas lembrem-se que a gente não está aqui para fazer dinheiro rápido, nem recuperar dinheiro, então não é essa a forma de pensar. Né? A forma de pensar é gerenciar, tá? E isso tanto no intraday, tanto no nosso dia, quanto no nosso mês. Isso também cabe ao ano também. Ok? Isso aqui, ó, isso e estratégias operacionais e saber se o mercado fizer isso, aquilo, se acontecer isso, aquilo, várias variáveis, qual a implicação daquela variável e o que eu vou fazer. Aí que realmente separa os traders que ganham dinheiro e os traders que não ganham dinheiro. Ok? Bom, essa foi então a aula de gerenciamento de posição. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.